Fala, minha família Caipora! Tudo beleza com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Tom do canal Caipora Análises e Tips, o canal mais humilde do YouTube que sempre traz para vocês essa porrada de palpites com muita qualidade, beleza? E como sempre, trago para vocês os resultados dos nossos palpites dos vídeos anteriores, tá? E temos os resultados do dia 5 de junho. Foram 17 palpites com 14 greens e 2 reds, tá? Eu cancelei um jogo do Fortaleza contra o CRB para o Fortaleza vencer a taça, porque ainda teremos um segundo jogo, tá? Então eu efetuei o cancelamento. Mas quem quiser manter a aposta, o Fortaleza já venceu o primeiro jogo por 2-0, beleza? Então, cancelando esse jogo, tivemos 87,5% de taxa de acertos para este dia, beleza? Já para o dia de hoje, tivemos os palpites do dia 6 de junho, tá? Foram 16 palpites com 11 greens até o momento, 3 reds e temos 2 jogos que ainda irão ocorrer. Então acompanhem a atualização da nossa planilha Caipora. O link dela está no topo dos comentários, junto com o link das nossas redes sociais e também os links dos nossos canais no WhatsApp e Telegram. Beleza, galera? Mas e também o mais importante, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e também deixar o palpite nos comentários sobre o que vocês acham dos nossos vídeos e também dos nossos palpites. Deixe o seu palpite aí de algum jogo que separamos para vocês. Beleza, galera? Vamos lá para os nossos palpites? Bora pra intro! Fala, galera, bora iniciar com os nossos palpites então do dia 7 de junho. Eu trago para vocês o Man United versus o APA Leicester Tigers. Trago essa partida na NPL e NSW da Austrália com o mercado de over 2,5 gols. O Leicester tem 62% de probabilidade de vitória e 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Manly, ele tem 56%. No histórico, 10 vitórias do Manly, 5 empates e 8 vitórias do Leicester. Verificando a média de gols, é de acima de 3,5 gols. Verificando em séries, o Manly vem marcando gols há 8 jogos, o Leicester vem vencendo as 5 partidas. Últimos encontros das duas equipes, over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, South Melbourne versus Manningham United Blues. Separa essa partida com over 2,5 gols também na NPL Vitória da Austrália. O South Melbourne tem 75% de probabilidade de vitória e 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Manningham tem 17%. No histórico, uma partida disputada com uma vitória de 5-2 do South Melbourne. E em séries, o Manningham vem sofrendo gols há 10 jogos e o South Melbourne vem a 4 jogos vencendo. Últimos jogos nos campeonatos, temos o mercado de over 2,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, over 2,5 gols. Próxima partida, South Adelaide versus Belgrade. Separa essa partida na South Austrália com o mercado de over 2,5 gols também. Belgrade tem 57% de probabilidade de vitória e 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O South Adelaide tem 11%. No histórico, 4 vitórias do Adelaide, 2 empates e 3 do Belgrade. E a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o South Adelaide vem perdendo as 5 partidas e o Belgrade vem a 7 jogos marcando gols. Últimos encontros das duas equipes, over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Então, para essa partida, over 2,5 gols. Fechou? Próxima partida, separei o Wynnum Wolves versus Rochdale Rovers. Separei essa partida na Queensland da Austrália com o mercado de over 2,5 gols. Rochdale tem 43% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e 28% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Wolves tem 50%. No histórico, 4 vitórias do Wolves, 1 empate e 2 do Rochdale. E a média de gols é de acima de 3,5. Verificando em séries, o Rochdale vem a 5 jogos sem empates e o Wolves vem perdendo a 3 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em todas as partidas. Então, para essa partida, over 2,5 gols. Fechou? Próxima partida, separei o Al Ain versus o Al Battae. Separei essa partida na Pro League do Emirados Árabes com o mercado de over 2,5 gols. O Ain tem 52% de probabilidade de vitória e 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Battae tem 50%. No histórico, 5 vitórias do Ain e a média de gols é de acima de 4,5. Verificando em séries, o Ain vem marcando gols a 5 jogos e o Battae vem sofrendo a 8.
Últimos encontros, temos over 2,5 gols em todas as partidas. Então, para essa partida, eu separei over 2,5 gols. Fechou? Próxima partida agora no amistoso internacional, República Tcheca contra o Malta. Separei essa partida com over 1,5 gols. República Tcheca tem 75% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Malta tem 22. No histórico, 5 vitórias da Tcheca, 1 empate e a média de gols é de acima de 3,5. Em séries, a República Tcheca vem vencendo 3 partidas e o Malta vem sem vitórias a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos, over 1,5 gols em quase todos os jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols. Beleza? Próxima partida agora a Romênia contra o Liechtenstein. Separei essa partida com over 2,5 gols. A Romênia tem 82% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Liechtenstein tem 6%. No histórico foram 4 partidas com 4 vitórias da Romênia e a média de gols é de 3,5. Em séries, o Liechtenstein vem a 10 jogos sofrendo gols, e nos últimos encontros temos over 2,5 gols em 2 das últimas 4 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos e amistosos, over 2,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Polônia contra a Ucrânia. Separei essa partida no amistoso internacional com o mercado de under 3,5 gols. A probabilidade de vitória está completamente equilibrada e temos 67% de aproveitamento para a Polônia nos últimos 9 jogos e a Ucrânia tem 72%. No histórico, 2 vitórias da Polônia, 1 empate e 3 da Ucrânia, e a média de gols é de acima de 1,5. Em séries, as duas equipes não perdem nas últimas partidas e nos últimos encontros temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos e amistosos, under 3,5 gols na maioria deles. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, a Escócia contra a Finlândia. Separei essa partida com under 3,5 gols também no amistoso internacional. A Escócia tem 55% de probabilidade de vitória e 33% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. A Finlândia tem 44%. No histórico, 2 vitórias da Escócia e a média de gols é de 1,5. Em séries, a Finlândia vem marcando gols a 6 jogos e nos últimos encontros temos under 3,5 nas 2 partidas disputadas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols em poucas partidas. Mas para essa partida eu acredito que nós teremos um under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Alemanha contra a Grécia, no amistoso internacional. Separei over 1,5 gols para essa partida. A Alemanha tem 73% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. A Grécia tem 50%. No histórico, uma partida com uma vitória de 4-2 da Alemanha. E verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos o mercado de over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, a Inglaterra contra a Islândia. Separei essa partida com o mercado de over gol no primeiro tempo. A Inglaterra tem 83% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. A Islândia tem 61%. No histórico, 3 vitórias da Inglaterra e 1 da Islândia, e a média de gols é de acima de 3,5. Em séries, a Islândia vem sem empates a 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos over gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo. Fechou? Próxima partida, Nigéria contra a África do Sul. Separa essa partida nas eliminatórias da Copa do Mundo com o mercado de under 3,5 gols. A Nigéria tem 64% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. A África do Sul tem 61%. No histórico, 7 vitórias da Nigéria, 4 empates e 1 da África do Sul. A média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, a Nigéria vem sem empates a 5 jogos e a África do Sul vem a 6 jogos marcando gols. Últimos encontros, temos o mercado de under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Uma foi para os pênaltis. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu separei under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, a Costa do Marfim contra o Gabão. Separei essa partida nas eliminatórias com over 1,5 gols. Costa do Marfim tem 73% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Gabão tem 33%. No histórico, 3 vitórias da Costa do Marfim, 1 empate e 1 do Gabão. E a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, Costa do Marfim vem 6 jogos marcando gols e o Gabão vem a 7 jogos sofrendo gols. Verificando os últimos encontros, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 5 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Marrocos contra o Zâmbia. Separei essa partida com under 3,5 gols. O Marrocos tem 63% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Zâmbia tem 56%. No histórico, 4 vitórias do Marrocos, 1 empate e 1 da Zâmbia. E a média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries,
o Zâmbia vem sofrendo gols a 8 e verificando os últimos encontros, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos, então para essa partida, over 1,5 gols, fechou? Próxima partida, Grota contra o Trotur Reykjavik. Separa essa partida na Islândia com mercado de over 2,5 gols. O Grota tem 51% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Trotur tem 33%. No histórico, 10 vitórias do Trotur, 5 empates e 2 do Grota. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Grota vem a 5 jogos marcando gols e nos últimos encontros temos over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols em quase todos os jogos. Então para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, separei o Coritiba contra o Ituano na Série B do Brasileirão. Separei essa partida com mercado de under 3,5 gols. Curitiba tem 65% de probabilidade de vitória e 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Ituano tem 22%. Em séries, o Ituano vem sem empates a 5 jogos e nos últimos jogos nos campeonatos temos mercado de under 3,5 gols em quase todas as partidas. Apenas uma partida do Ituano contra o Novo Horizontino, que foi 3-1. Então para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, a União Espanhola contra a União La Calera. Separa essa partida com vitória e empate para casa na primeira divisão do Chile. União Espanhola tem 59% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O La Calera tem 17%. No histórico, 9 vitórias da Espanhola, 5 empates e 3 da União La Calera. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, União Espanhola vem a 7 jogos marcando gols e União La Calera vem perdendo a 5. Últimos encontros, temos o mercado de vitória e empate para a Espanhola em 3 das últimas 6 partidas. Verificando na casa da União Espanhola, ela venceu e empatou todas as partidas que disputou. E nos últimos jogos dos campeonatos, a União Espanhola tem vitória e empate em 5 das suas últimas 6 partidas. E a União La Calera, fora de casa, não vence. Então para essa partida eu separei vitória e empate para casa. Fechou? Próxima partida, São Lourenço contra Clube Atlético Chacarita Juniors. Separei essa partida na Copa da Argentina com o mercado de handicap mais 3 para fora. Por que eu separei este mercado? O São Lourenço tem 58% de probabilidade de vitória, com 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Chacarita Juniors tem 50%. No histórico, 6 vitórias do São Lourenço e 1 do Chacarita Juniors. E a média de gols é de acima de 2,5. Não temos séries para as duas equipes e nos últimos encontros das duas equipes, São Lourenço não venceu nenhuma partida com 3 ou mais gols de diferença. E nos últimos jogos nos campeonatos, também temos o São Lourenço sem vencer partidas com 3 ou mais gols de diferença e o Chacarita também não perde nenhuma com 3 ou mais gols de diferença. Por este motivo, eu separei um handicap de mais 3 para fora nesta partida, fechou? Vamos lá para a próxima partida? Separei o Worcester United versus o Philadelphia Lone Stars. Separei essa partida com vitória seca para casa na League 2 dos Estados Unidos. O aproveitamento do Worcester é de 78% e do Philadelphia é de 17%. No histórico, são 6 partidas com 6 vitórias do Worcester e 3 empates. A média de gols é de acima de 2,7 gols. Em séries, o Worcester United vem a 10 jogos marcando gols e nos últimos encontros temos o mercado de vitória do Worcester em 4 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, o Worcester venceu os últimos 5 jogos dos 6 e o Philadelphia ele não vence fora de casa. Então para essa partida eu separei vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, Grêmio Novo Horizontino contra o Santos. Separei essa partida com o mercado de vitória e empate para fora na Série B do Brasileirão. O Santos tem 41% de probabilidade de vitória, com 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Novo Horizontino tem 44%. No histórico, são 5 vitórias do Grêmio Novo Horizontino, 2 empates e 1 do Santos. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Santos vem sem empates a 5 jogos e nos últimos encontros o Santos empatou apenas uma partida das últimas 6. Nos últimos jogos nos campeonatos, o Santos vem vencendo e empatando 4 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Novo Horizontino ele venceu apenas 2 partidas que foram fora de casa. Então para essa partida eu separei vitória e empate para fora. Fechou? Próxima e última partida, separei o Peru contra o Paraguai em amistoso internacional. Separei essa partida com o under 3,5 gols. A probabilidade de vitória está completamente equilibrada e temos 33% de aproveitamento nos últimos jogos para as duas equipes, tá? Verificando os últimos encontros, são 11 vitórias para o Peru, 4 empates e 5 para o Paraguai. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, não temos séries para essa partida e nos últimos encontros temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Uma das partidas foi para os pênaltis
E verificando os últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols em quase todos os jogos. Apenas uma partida que o Peru venceu por 4-1 a República Dominicana. Então, para essa partida, eu separei under 3,5 gols. Beleza, galera? Muito obrigado por ter me acompanhado até o final do vídeo. E não se esqueçam, vocês que ficaram até o final, inscreva-se no nosso canal. Desce ali no botãozinho e clique e ative as notificações também para ter esses palpites todos os dias, beleza? Vamos lá para o nosso bilhete caipora! Fala, galera, cheguei com o nosso bilhete caipora! Separei over 2,5 gols para South Melbourne vs Manningham United, over 2,5 gols para Al Ain vs Al Batae, over 2,5 gols para República Tcheca vs Malta, over 2,5 gols para Alemanha contra a Grécia, over gol no primeiro tempo para a Inglaterra contra a Islândia e under 3,5 gols para o Peru contra o Paraguai. Fechou? Uma odd total de 3,26 para vocês. Beleza? Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Fui!